Pois é. Ô, Cris, olha aí, logo mais Fluminense e Flamengo se enfrentam pelo primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. O nosso querido Flávio Vinick, que voltou de férias, seja bem-vindo novamente. Flavinho, ele preparou uma reportagem sobre como chegam esses dois times pro duelo. Rodrigo. É uma espécie de tira-teima em finais recentes do Carioca. Flamengo e Fluminense fazem a quinta decisão de estadual dos últimos 6 anos. Cada um venceu 2. Os tricolores se orgulham de ter superado o rival nas últimas ocasiões, em 2022 e 2023. E agora, o Flu leva melhor de novo? Não tem a menor dúvida, entendeu? Primeiro jogo 3-0 e o segundo 1-0, Fluminense. E a verdade é que eles têm medo da gente e a torcida não... Deles pode ter 50 mil que eles não aguentam 10 mil nossos lá. Estou esperançoso na vitória do Fluminense. Nos últimos jogos ele melhorou bastante. E o Fluminense tem sido o único time que tem dado trabalho ao Flamengo, né? Então estou confiante na vitória de quarta-feira e mais uma vitória também no sábado. Cano foi o grande destaque das últimas finais entre os rivais, com 5 gols marcados em 4 jogos. Será que o argentino segue como carrasco do rubro-negro? Na frente nós temos o Arias, temos o Canóbio, que caiu bem também no ataque. E o Cano, qualquer um dos 3 pode resolver o nosso problema. Faz o L, Cano, o homem está iluminado, faz o L duplo. Eu acredito no Arias. Cano está em boa fase, mas o Arias é muito regular e ele joga muito bem em jogos decisivos. A camisa 27 não estará em campo nesta quarta. Bruno Henrique, lesionado, era a grande esperança dos rubro-negros. Sem ele, quem seria o candidato a herói do Flamengo nessa decisão? Será que o Arrascaeta, o craque da camisa 10, que não vive um grande momento? O Gerson, o Coringa, que vem mostrando regularidade, ou algum outro jogador? Acredito que na ausência do Bruno Henrique, o rei dos clássicos, né, tem se mostrado essa figura. O Arrascaeta, sendo o nosso 10, acho que tem grande chance de aparecer aí como o maestro, né, o herói do Carioca. Mas o Flamengo também tem uma história de heróis improváveis, né, como foi agora na Copa do Brasil. Sem o centroavante, que normalmente numa hora dessa são decisivos, né? Arrascaeta está bem abaixo, né? Bem abaixo. Eu acredito que hoje o melhor momento no time mesmo é o Gerson, né, jogando. O Gerson tá levando o time, né? Vou botar no Gerson. O Gerson tá na seleção, tá no momento inspirado, tá com esse negócio de renovação, mas ele não quer saber de renovação, ele quer jogar pelo Flamengo, ele quer ser o maior ídolo que pode ter na atualidade. Eu diria que o Gerson vai ser o craque e vai fazer um gol ainda no seu ex-clube Fluminense. Sem o artilheiro do time no Carioca, quem o torcedor gostaria de ver no ataque? Os principais concorrentes para a vaga do Bruno Henrique são Luiz Araújo e Juninho. Acredito que o Luiz Araújo está tendo mais oportunidades recentemente. Tem entrado bem, né? Fez o gol agora contra o Vasco. Eu acredito que ele é o jogador certo para poder substituir o Bruno Henrique nessa ausência aí nas finais. O Juninho disse para quem ainda veio. O Juninho está devendo ainda uma boa atuação. Eu iria no certo, porque o Luiz Henrique Luiz Araújo sempre está entrando bem no segundo tempo, sempre está dando aquele gás. Eu iria com ele e o Plata. No lado rubro-negro, a confiança também é grande em um clássico marcado pelo equilíbrio nos últimos anos. A gente tem Zico, tivemos Gabigol. Eu vou ter medo de tricolor? Não tem não, cara. Realmente, eles foram o único time que derrotou a gente na era do Felipe Luiz. Eu acredito que vai ser difícil, mas não é impossível. A gente é Flamengo, pô. Flamengo nada é impossível. O Fluminense sempre dificulta muito na final com o Flamengo, mas eu tô confiante. Eu acho que vamos ganhar os 2 jogos até. Vamos lá, já, 11 contra 11. Qual será o melhor time no papel? Flamengo ou Fluminense? Olha só, a gente preparou... Boa tarde, Lucas Pedrosa, Vene Casagrande. Boa tarde. A gente preparou uma arte para mostrar que esse duelo é bem equilibrado. A gente vai ver aqui o número de vitórias para cada lado. Esses são o quê? São títulos oficiais, né? E finais oficiais. Quem leva o quinto? 91, 2017, 2020, 2021... 36, 73, 22 e 23. Só isso que tem de... Não, é porque isso é legal a gente explicar, talvez. Por exemplo, 95, o gol de barriga não tá aí. Por quê? Porque talvez o recorte... Era quadrangular. Exatamente. O recorte disso aí seria final. Mas entendeu? só tem isso? É porque existem jogos, por exemplo, que era o último jogo do campeonato, mas não era considerado uma final. É um quadrangular. Então, Flamengo e Fluminense acabaram fazendo o último jogo e aí decidiu quem seria o título. Existiram outros títulos, como acho que é o de 85, talvez, do Fluminense,
é que o Fluminense ganhou do Flamengo, o Flamengo ainda jogou uma partida com o Bangu e isso confirmou o título do Fluminense. Então tem esses momentos que o formato do Campeonato Carioca era diferente. Em suma, esses anos são, de fato, literalmente uma decisão. Finais de Carioca. Exatamente, finais. E tinha uma Não são jogos que definiram. Foram poucas vezes, mas eu não sei nem se o Fla e o Flu entram nessa questão. Mas que se você ganhasse a Taça Rio e ganhasse a Taça Guanabara, você já era campeão direto do Campeonato Carioca. Sim. Isso já aconteceu com o Fla e Flu? Alguém ganhou de forma... os dois? Flamengo, talvez. Acho que o Flamengo já fez isso, sim. O Botafogo fez em 2010. Se eu não me engano, em 2000, Não foi inclusive. o do Boa Vista também? Do gol do Ronaldinho? Não foi assim? Foi 2011. Eu acho que foi assim. Olha aqui, a gente tem uma enquete do SBT Esporte Rio. Quem sai na frente na briga pelo título do Cariocão? Fala lá pra gente no nosso Twitter, vota lá, segue a gente, @SBT Rio. Vai ser o Flamengo, vai ser o Fluminense ou vai dar empate hoje? Vota aí, Vene, você acha que vai ser o quê? Eu acho que não vai ser um jogo com muitos gols. Acho que a postura do Fluminense vai ser uma postura mais conservadora, mais reservada, até mesmo pensando no duelo de volta. Mas eu acho que o Flamengo vai vencer por 1-0. Se eu tivesse que arriscar o placar 1-0, eu serei coerente porque eu tive que falar isso no meu canal, então vou falar aqui também. Eu considero esse jogo aí, eu acho 1-0. Lucas Pedrosa. Vai dar empate. Eu também acho, sabia? Eu acho que hoje vai dar empate. O jogo de domingo A energia vai estar toda localizada no domingo, eu também acho. Aliás, a gente tem que fazer uma crítica aqui ao horário que a Ferg marcou. A Ferg se contradisse porque em um momento do campeonato, até depois da carta do Gerson, reclamando do calor excessivo junto a outros jogadores, a Ferg comentou que só iam ter jogos a partir de 18 horas e no domingo ela marcou o jogo para 4 horas da tarde. Num calor absurdo do Rio de Janeiro, onde todo mundo vai ter que ir para o Maracanã meio-dia, 1h, continuando no calor absurdo do Rio de Janeiro. Isso prejudica o espetáculo, a Ferg se contradiz e, obviamente, prejudica não só para os torcedores, mas principalmente para os atletas que são os grandes atores dessas equipes. Então, assim, a gente vai ver no Maracanã o jogo mais importante do campeonato, um campeonato que para mim já é falido, um campeonato para mim totalmente desprestigiado, o jogo mais importante tendo uma onda de calor muito grande às 4 horas da tarde. Como vai estar domingo, Ná? Porque assim, a previsão de chuva. E eles dizem isso, a previsão de chuva, mas isso não quer dizer que não vai estar calor. Isso mas quando eles trocam aquele horário, foi aquela semana histórica de um calor que eu nunca tinha sentido aquele calor na minha vida, né? Então foi um tempero ali para um momento histórico pro Rio de Janeiro. Eu não sei como é que vai estar a temperatura aí essa semana. Você que é o menino do tempo, Vene Casagrande. Previsão de chuva. Previsão de chuva. chuva. Eu estou ansiosamente por essa chuva. Às vezes eles até se debruçaram para não perder o filé mignon de 4 horas, porque é muito mais agradável ir pro Maracanã às 4 do que às 18. Mas se a gente pensar em saúde, às 18 é o melhor horário, porque mas não tem mais aquele sol de lascar. Mas às vezes eles olharam ali, eu não sei, tá? O Pedrosa tá certo. A partir do momento que eles emitem um comunicado dizendo que os jogos serão a partir das 18 horas, eles não podem simplesmente mudar no último jogo do campeonato, no jogo mais importante, e colocar 4 horas, teoricamente confiando na previsão do tempo. Independentemente de chuva ou não, a gente vai estar enfrentando um calor, a gente está enfrentando uma onda de calor. Mas já foi definido, já bateram o martelo. E pode até chover 4 horas, Vene, mas o pessoal não vai pro estádio 4 horas. Não. O pessoal vai antes. Aí vai antes. O pessoal vai antes. Entendeu? 100 horas antes, dependendo. Se for como o meu marido, vai 15 horas antes do jogo. Vai lá, não sei o que faz. Não é possível, gente. Põe na tela aí, 11 contra 11. Chegou a hora. Vene Casagrande. Chegou a hora. A carinha dele, a carinha dele. Acho que esse aí não tem muito... Olha ele aí, ó. Polêmica? Vai. Sempre tem. Sempre tem polêmica. Sempre tem. Na visão da... Onde tem Vene Casagrande, tem polêmica. Depende. Onde tem 11 contra 11 no SBT, tem polêmica. Tem polêmica. Já tô vendo que uma ali tem uma polêmica. Vamos lá, começa aí. Fábio ou Rossi? Começa com você, Vene. Vamos lá. O critério que a gente vai levar em consideração é campeonato, momento, é o quê? O que você quiser. O que eu quiser? É. A gente sempre usa aqui o momento, mas você que vai escolher, é o teu voto. Para eu não cair em contradição, inclusive vou até revelar aqui meu voto na seleção do campeonato, eu votei no Rossi, mas é a seleção do campeonato. Mas o momento, se a gente for levar em consideração o momento dos dois jogadores, o Fábio vive um momento muito melhor do que o do Rossi há muito tempo. Eu acho que o Rossi, nessa temporada, ele está sendo extremamente importante.
inclusive para o estilo de jogo do técnico Felipe Luiz, saída de bola rápida. Enfim, é um jogador que está fazendo boas defesas também, ficou muito tempo sem sofrer gol, claro, não é só culpa dele por conta disso, tem o setor defensivo também. O Rossi vive um bom momento nesse ano, mas o Fábio vive um bom momento há muito tempo, há vários meses. Então, para eu não cair em contradição, no campeonato eu votei no Rossi, mas o momento do jogador eu voto no Fábio. Você, Pedrosa? Eu acho que o Rossi, ele faz um bom campeonato, ele é um bom goleiro, isso é indiscutível. Tomou um gol apenas, tomou um né? gol apenas, em mas toda a competição. se a gente for analisar friamente, só tomou um gol, correto? Então, teoricamente, a gente votaria no Rossi imediatamente. Mas se a gente for analisar o campo, o fato do Rossi não estar tomando gols não é só um mérito do Rossi, é um mérito do sistema todo defensivo do Flamengo. Então, assim, goleiro por goleiro, quem tá fazendo as melhores atuações, quem salvou mais o time nessa temporada do Campeonato Carioca, assim como nos últimos anos também, é o Fábio. Muito então, bem, Fábio. tá aí o Fábio vencendo. Guga ou Wesley? Poupa tempo. Esse é poupa tempo. Wesley, né, gente? Esse é Thiago poupa Silva ou Léo Ortiz? Essa é difícil. Vamos pular. Inácio ou Léo Pereira? Não, volta Não, aí. vou voltar depois pra segurar a audiência. Porque essa eu nem acho polêmica. Como e não, eu discordo que seja difícil. É difícil. Essa daqui discordo. você discorda? Que seja difícil? Gente, o Léo Ortiz... Thiago Silva e Léo Ortiz. Hoje o Léo Ortiz um talvez dos melhores seja... da temporada. O Léo Ortiz hoje talvez seja o melhor zagueiro no futebol brasileiro. Ele tá jogando muita bola. Mas é o Thiago Silva do outro lado, mas como não é polêmico? O Thiago Silva não joga há muito tempo, ele tava Mas lesionado, quando joga, inclusive. o Fluminense toma gol, né? Beleza. Quando o Neymar joga, ele é craque, ele é gênio. Pô, mas aí... Mas é momento ou é jogador? Mas o momento, o Thiago Silva jogou agora e não toma gol. Gente, mas o momento do Thiago Silva, ele não jogava desde fevereiro, Fernandinho. Ele tava dias sem jogar. O Léo Ortiz, ele tá jogando muita bola desde a temporada passada. Você vota no Léo Ortiz? Sem sombra de dúvida. E você? Eu fico em dúvida também. Eu tô em dúvida também. Eu tô votando em momento, não é jogador não. Inclusive, o Thiago Silva, se bobear, deve ser um dos melhores zagueiros que eu vi jogar. Vi Nesta, enfim, vi vários bons zagueiros. Agora, momento... Pô, Léo Ortiz tá jogando muita bola, gente. É difícil, tá? É difícil. Porque, assim, vou dar minha opinião. O Léo é um dos melhores jogadores da temporada aí do futebol brasileiro. Estamos misturando tudo. O Léo é um dos melhores jogadores da temporada. Sim. O Zico o elogiou e não é agora só da temporada, com muita qualidade. Porque ele tá jogando desde o ano passado. Exatamente. Quando necessário, joga fora de sua função, versatilidade irregular, que é muito difícil de um jogador defensivo, você ser regular. Mas do outro lado também tem um cara regular, que também fez uma bela última temporada, um jogador extremamente importante para uma cadeia do Fluminense. Se não fosse ele chegando, o Fluminense ia cair. Ia cair. O Fluminense ia cair. Com regularidade quando ele está em campo, que mesmo que na temporada poucas vezes ele esteve, é um jogador que é eficaz, porque ele também é um regular e ele é o Thiago Silva. Então é realmente um voto muito difícil. Vota você, Lucas Pedrosa. Eu vou votar no Léo Ortiz porque eu tenho que seguir a minha coerência aqui do momento. Mas fácil não é. A gente tá falando aqui de um dos maiores zagueiros da história do futebol. Não, mas isso eu não nego. Isso aí. Pelo amor de Deus, gente. O ponto é... O meu ponto em relação ao Thiago Silva, assim, é que infelizmente ele sofreu uma grave lesão. Ele tá há muito tempo sem jogar. Então, se a gente for levar em consideração o momento, eu acho que não tem nem debate. Porque o Léo Ortiz, ele tá jogando muita bola há muito tempo. Vamos lá, vamos lembrar um jogo que o Léo Ortiz tem aí. Não, isso é indiscutível. Isso é indiscutível. Tanto é que ele tá convocado para a seleção. Assim como a carreira Thiago Silva, o jogador Thiago Silva também é indiscutível. Eu também votaria no Léo, tá? Mas é difícil por quê? Porque ele jogou lá em fevereiro e voltou a jogar agora. E quando ele joga, ele é o quê? Bom. Ele é, não, ele é craque. Ele é maravilhoso. Esse é o ponto. Ele não é irregular. Ele, tipo assim, ele ficou parado, jogou um jogo e foi mais ou menos. E eu não tô aqui criticando o Thiago Silva, não. Fundamental. Dizendo que ele tá se machucando porque é um jogador, entre aspas, bichado. Não é isso. A questão é o seguinte, culpa de quem? Eu não sei de quem é, mas o Thiago Silva, ele vem sofrendo com lesão. Ele fica muito tempo inativo, e ele ficou muito tempo inativo. Olha quantos dias ele ficou aí sem jogar. O Léo Ortiz não, gente, ele tá jogando muita bola desde a temporada passada. Mas é difícil esse confronto. Dói meu coração votar contra o Thiago Silva. Olha aí, Ignacio ou Léo Pereira? Disparadamente o Léo Pereira. Essa é muito mais fácil do que a do Fuentes ou Varela? Fuentes. O Otávio ou Pulgar? Cara, o Pulgar é mais jogador que o Otávio, mas o Otávio caiu como uma luva no time do Fluminense. Isso é indiscutível, tanto que ele já pegou a vaga do Hércules prontamente. O Hércules, que foi a badalada contratação do Fluminense, está no banco de reservas. E ele, desde a estreia, aconteceu, né? Mas eu vou votar no Pulgar, porque eu acho que o Pulgar é um melhor jogador do que o Otávio.
E aí você, Vineiro? Eu voto no Pulgar também, mas aqui fica o meu elogio ao Otávio. Fiz recentemente esse elogio, porque de fato eu não imaginava que ele fosse chegar tão bem ao Fluminense e chegou muito bem, caiu como uma luva no estilo de jogo do Mano Menezes. Inclusive, se a gente for parar e analisar, o Otávio tem muita cara de volante do Mano Menezes, né? Assim, você enxerga o Otávio, o estilo de jogo é do jeito que o Mano Menezes gosta, mas eu vou votar no Pulgar, que vem jogando muita bola com a camisa do Flamengo. Martinelli ou Gerson? Cruel com o Martinelli, que também faz uma excelente temporada. O início de temporada do Martinelli é muito bom. Ele é um baita de um volante. Eu até sempre cito isso aqui, que eu acho que a torcida do Fluminense pega mais no pé dele do que realmente deveria. Mas hoje não tem como. Qualquer jogador que tiver contra o Gerson ali no meio campo, 97% do Brasil vai perder. Inclusive, vou revelar meu voto que eu fiz lá na Ferg. Craque do campeonato, eu votei no Gerson. Então não tem como não votar no Gerson nesse duelo com o Martinelli. Mas fica o meu elogio aqui a um jogador que eu acho que o torcedor tricolor pega muito no pé do Martinelli. Talvez seja uma comparação com o próprio Martinelli de 2023, que viveu o auge do Martinelli com a camisa do Fluminense. Mas meu voto é no Gerson, sem sombra de dúvida. John Arias ou De La Cruz? Fácil. Esse é poupa-tempo também. Essa é poupa-tempo, John Arias. John Arias, né? John Arias. O Serna ou o Arrascaeta? Eita. Não são jogadores da mesma posição. Teoricamente, se o Flamengo tivesse 3 atacantes, seria mais equilibrado, digamos assim. Mas eu acho que não tem como, né? O Serna é um bom jogador, irregular, salvou o Fluminense no ano passado, mas o Arrascaeta é o Arrascaeta, né? Eu vou votar no Arrascaeta, acho um duelo difícil, são jogadores de posições diferentes. O Arrascaeta não vive o seu melhor momento, mas também o Serna não vive o melhor momento dele com a camisa do Fluminense. Então acho que talvez seja uma disputa por baixo, digamos assim, pelo momento dos dois jogadores. Mas eu fico com o Arrascaeta, que em determinado momento foi mais decisivo para o Flamengo do que o Serna foi para o Fluminense. Vou pular isso que você está olhando. Cano ou Plata? Cano, artilheiro do campeonato. Voltou muito bem em 2025, voltou a ser o jogador que a gente esperava, já tem mais gols em 2025 do que ele teve em 2024 inteiro. Então, eu vou de Cano. Vamos lá, por momento eu vou votar no Plata, porque é um jogador que vem sendo importante para o Flamengo desde a temporada passada. Inclusive, jogou muito bem na final da Copa do Brasil, fez golaço na final da Copa do Brasil. É um jogador que tem um estilo de jogo que o Felipe Luiz gosta bastante, uma intensidade absurda, tanto é que o Felipe Luiz justifica a permanência dele no time titular e a permanência do Luiz Araújo no time titular por conta disso, pelo estilo de jogo, pela intensidade. Então, pelo momento, aí eu tenho que seguir o mesmo critério que eu segui lá no gol, né? Rossi e Fábio. Pelo momento, o Gonzalo Plata, porque ele vem jogando bem desde a temporada passada. O Cano ele está resgatando bom futebol nesse momento. Eu vou desempatar votando no Cano, porque o momento é do Cano. O Cano não, por coincidência, faz a roda do Fluminense girar. A gente até comentou aqui, quando o Cano não tá bem, o Fluminense acaba não ficando tão bem. Ah, mas é coincidência? Não, não é. O Cano é um jogador extremamente importante. A gente vê aí número de gols e número de movimentações. Ele tem 7 gols contra o Flamengo com a camisa do Fluminense e 5 deles foram em finais. Ele é um cara que tem vivido um momento espetacular e é um jogador espetacular. Você fala, né? O Plata, desde o ano passado, vive esse momento, se tornando um jogador muito importante para o Flamengo. Até talvez um nome menos badalado, ninguém falava tanto do Plata, mas ele tem, sempre que ele começou a aparecer, ele começou a se tornar uma peça mais que fundamental, principalmente nesse esquema do Felipe Luiz. Mas entre o Plata e Cano, já que os dois vivem um bom momento, eu escolho o Cano aí para esse desempate. Agora, o grande debate do dia, Canóbio ou Luiz Araújo. A gente fala, elogia tanto aqui as exibições do Canóbio e há muito tempo elogiamos aqui as exibições do Luiz Araújo. A gente sempre fala, eu e Pedrosa, sim, esse é um jogador espetacular. Começa votando você, Pedrosa. Sacanagem. Eu devo estar viajando, porque eu acho muito fácil esse voto. Não é fácil? Também não. É isso, gente. Gente, se for momento... Por que isso, velho? Tu tá ignorando o que o Canóbio ele tá bem em alguns jogos com a camisa do Fluminense. Gente, o Luiz Araújo, ele tá bem desde o ano passado. Se for momento... Mas o momento é agora, é o Carioca. Não. O momento que o jogador Luiz Araújo vive há muito tempo é melhor do que o momento que o Canóbio vive nesse momento. Mas ele chegou agora, né? Tudo bem, mas aí a gente tem que levar em consideração o que ele fez também na temporada passada. E outra coisa, apesar de tudo que o Felipe Luiz é um jogador que eu gosto muito, tá? Só pra ficar muito claro aqui. Eu adoro o Luiz Araújo. O Luiz Araújo é baita jogador. Joga muito o Luiz Araújo. Só que nem no Flamengo ele é titular. Não. Mas olha só. Exatamente. Ele não é titular primeiro.
Eu já considero hoje um erro do Felipe Luiz não colocá-lo no time titular. Vai jogar no lugar de quem? Beleza, esse é o ponto. É muito mais fácil você ser titular hoje no time do Fluminense, inclusive para a posição que o Canóbio chegou, a você ser titular hoje no time do Flamengo. Ok. Olha a quantidade de jogadores que você tem ao seu lado com uma qualidade absurda. A gente vive falando que o Flamengo tem o melhor elenco do futebol sul-americano, não só do futebol brasileiro. Então, teoricamente, é mais fácil você chegar para ser titular ainda mais, sendo contratado a pedido pelo atual treinador, que é o Mano Menezes. Então, teoricamente, o Canóbio chega para ser titular nesse time do Fluminense. Mas só para agilizar aqui no 11 contra 11, eu preciso ser coerente nos meus votos. Como eu fui lá no gol, Fábio e Rossi, e eu votei no Fábio por conta do período que ele vem fazendo, e eu votei no Plata por conta do período, eu vou seguir o meu mesmo critério, Luiz Araújo e Canóbio. Embora o Luiz Araújo tenha se machucado na temporada passada, mas até ele se lesionar, ele era titular no time do Flamengo, ou pelo menos era um jogador extremamente importante. Quanto tempo que ele ficou lesionado? Ficou muito tempo. Então, aí quando ele volta, ele voltou muito bem. Mas eu só aí posso ele voltou fazer muito bem. E hoje, 2025. E hoje eu considero o Luiz Araújo top 3 jogadores do Flamengo na temporada. O Canóbio, até a temporada passada, ele não estava bem. Tanto é que tem torcedor do Atlético Paranaense que comemora. Se tem um momento que o Fluminense patinava, mas exato, o Canóbio, ele foi... Inclusive o Luiz Araújo foi... O Cano nem estava tão bem e ele estava ali carregando. O Luiz Araújo foi importante em Supercopa do Brasil. Os jogos que o Flamengo enfrentou foram bem mais difíceis que os jogos que o Fluminense enfrentou. Eu vou dizer uma coisa. Inclusive, eu ainda não sei quem eu vou votar, tá? A chance de eu votar no Luiz é grande. Mas o que eu tô querendo dizer é assim que não dá pra gente falar. Muito fácil esse confronto. Fácil. Não é? Não é fácil também. Olha, há quanto tempo a gente tá discutindo eu sobre achei ele? fácil, eu voto no Luiz Araújo. E tem outro ponto, Vene. Eu concordo com você quando você fala que a disputa do Luiz Araújo é mais complicada do que a do Canóbio. Perfeito. Isso é fato. Assim como é muito mais fácil você entrar no segundo tempo e fazer o que o Luiz Araújo faz. E o que ele tem feito nessa temporada. Porque ele entra sempre ali com 10, com 15, aí ele entra, porque ele joga muito. E com uma máquina, Isso é indiscutível. Isso é indiscutível que ele joga muito, o Luiz Araújo joga muito. Mas ele entra com todo mundo cansado. Ele entra com todo mundo cansado e o Flamengo, obviamente, mas é uma quando máquina. ele entra de titular, ele não vai mal. Mas ele fez pouquíssimos jogos. Ele é ótimo, Sim, ele não muito vai bom. mal. Ele fez pouquíssimos jogos como titular. Eu concordo, inclusive, eu sempre defendi essa teoria. Sim. Que quando ele entra no segundo tempo, ele rende muito mais. Exato. Sempre falei isso aqui pra vocês. Mas então, não assim, é óbvio, não é um confronto fácil. Eu não acho fácil Não é, também. é muito difícil. Não Inclusive, acho. eu sigo aqui em dúvida. Eu tô rezando pra quem... Eu não sei quem que o Pedrosa vai votar, que senão eu vou ter que desempatar. Você vai votar no Canóbio. Porque Cara, pra eu mim, não posso ser incoerente, é mano. muito difícil. Olha só, gente, eu vou pegar o Canóbio, ele está avassalador esta temporada. Os últimos ele tem 5 sido jogos. Um ponto de luz do Fluminense. 5 o Cano jogos do volta, Canóbio. começa a jogar bem. Tem quantos jogos aí, ô Cris? Ajuda a gente. Cara, o Luiz Araújo, ele fez desenvolvendo. gol em Mas clássico, o Canóbio desde ele fez o gol em início. Supercopa do Brasil, ele fez gol... Cara, assim... Eu voto mas no Luiz olha lá, Araújo. ele fez gol na Supercopa do Brasil porque ele teve chance de jogar a competição, porque o Flamengo é uma máquina e briga por tudo. Tudo bem. O Canóbio não conseguiu fazer um gol na Supercopa do Brasil porque o Fluminense veio de uma temporada ruim e hoje briga apenas pelo Campeonato Meu Carioca. voto tá dado. É o confronto mais difícil, na minha opinião, deste 11 contra 11 hoje. Você pode votar lá no Twitter. Vamos fazer o seguinte, eu não sei se dá. Se o pessoal quiser mandar um vídeo bem brevezinho, com 10 segundos justificando, se quiser mandar o voto, a gente passa no telão. Será que eu inventei uma coisa louca aqui, ô Big Boys? Não. Tá bom, então E aí, manda Pedro, aí. vai votar em quem? Vai, Pedro. Ai, eu não quero. Tá eu tô ganhando com tempo pra medo que eu vou ter que Os últimos desempatar. 5 será? jogos do Canóbio, ele tem 6 participações em gols. Ele é 5 muito gols e bravo. uma assistência. Ele tá jogando muito. Ele é o titular bola. do Fluminense. Ele é o ponto que realmente mudou esse setor ofensivo do Fluminense. Eu acho, e aí pra E ele muda todo mundo, Pra né? resumir meu voto, eu acho o Luiz Araújo mais jogador do que o Canóbio. Mas se eu tô levando em consideração o momento, eu vou votar no Canóbio. Ai, eu vou ter que desempatar. Eu tô em dúvida. Assim como foi lá no Thiago Silva. Eu acho o Thiago Silva um zagueiro melhor do que o Léo Ortiz. Não tem nem Mas comparação. o momento é do Léo Pelo amor de Ortiz. Deus. Sim. Ô, Cris, você vota em quem, Cris? Canóbio. Ih, gente. Votou no Canóbio, Vinê. A gente vive na democracia, Ô, pô. Big Boyzinho, que é o quê? Qual o time dele? Fala pra eles. Vota aí, Palmeiras. Natasha. Faz o LA imediatamente. Ih, gente, sobrou pra mim de novo. Ah, o Big Boyzinho é Flamengo. Ele é Ó, Flamengo. e eu vou até revelar algo Gente, aqui que eu fiz nos bastidores. Fala comigo. Na minha seleção da Ferg, eu não tinha colocado o Canóbio. Eu tinha colocado o Plata. Só para vocês terem noção como eu valorizo o futebol do Canóbio nessa temporada. Sou fãzaço do futebol dele.
E aí fui pedir para mudar, botei o Canóbio no lugar do Plata, mantive o Luiz Araújo no ataque. Você já votou na sua? Você já fez a sua seleção? Ainda não, menino. Eu tenho que mandar. Eles me mandaram ontem e eu tenho que mandar. Eu vou mandar hoje. Olha, eu vou ter que desempatar. Vamos fazer o seguinte? O povo vai desempatar. Manda aí no Twitter. O primeiro vídeo, já tem vídeo? Ou faz outra enquete, cara. Mas também vai ser complicado. Porque a torcida do Flamengo é maior. Sai do muro, Fernanda Maia. Eu tô em dúvida mesmo. Não é muro, não. Sabe por quê? Eu tô em dúvida mesmo. Quanto tempo eu passo aqui elogiando o Luiz Araújo? Ah, direto. Até quando ele nem era o preferido do torcedor do Flamengo, porque teve esse momento, aconteceu. Sim. E com razão as críticas. E claro. E eu falava, esse garoto é bom, ele nunca tá ruim. Ele é muito regular e eu adoro o jogador. Everton Ribeiro. Quando que tu vê o Everton Ribeiro jogar mal? Quase nunca. Porque o cara é regular. Quando que você via o Conca jogar mal? Porque é regular. A regularidade, ela é uma arma poderosa. E o Luiz Araújo é esse cara, ele é super regular. Então, falar de momento é sempre positivo. Eu adoro o Luiz Araújo, mas se a gente analisa a temporada, o momento, e eu tô falando do momento agora, 2025... O que hoje o Canóbio representa para esse time do Fluminense, pra remontada do Fluminense. A gente tá lembrando de um Fluminense que tava fora da Taça Rio em muitos momentos. Sim. E o Canóbio foi essencial. A gente tá falando de um Cano que tá voando, mas muito também pelas exibições do Canóbio. Ele chegou e aconteceu. Então, assim, eu adoro o Luiz Araújo. O Pedrosa trouxe um recorte. Hoje ele não é o titular. Por quê? Porque o Flamengo tem uma máquina. E eu adoro o Luiz Araújo. Eu acho até ele mais jogador que o Canóbio. Mas eu acho que um momento, o ponto de brilho, eu acho que eu voto no Canóbio. Mas é com muita dúvida, tá? Não é muro, não. É dúvida mesmo. O Paiê, o Luiz Araújo. Tem uns jogadores, assim, que eu admiro bastante. O Luiz Araújo é um deles. Vamos ver o que o povo vai votar. Cadê? Põe aí na tela. Cadê o povo votando? Já tem muito clubismo, né? Felipe Araújo é o sertanejo, né? Tem a música dele aí, DJ Careca. Cadê? O Antônio Carlos Batista falou, Canóbio é bem superior ao Luiz Araújo. O Rico Bene, que é tricolor, botou o Canóbio. O Caio, que é Flamengo, faça o LA imediatamente. É óbvio, tem muito clubismo, é muito natural. E por isso que, às vezes, a gente fala uma coisa aqui e vocês xingam a gente. Por quê, Lucas Pedrosa? Porque a gente é clubista também. As pessoas também não gostam de ouvir divergência. Muito bem. Tá aí. Quanto que foi? Quanto que deu? Eu já dei meu voto. Eu votei no Canóbio. Ficou bem equilibrado, mas o Flamengo ganhou. 6-5 pro Flamengo. 6-5. Bem apertadinho aí, mas... E técnico, eu voto no Felipe Luiz. Hoje no Brasil, vocês não votam nele? Não. Você vota em quem? Abel? Abel Ferreira. Abel Ferreira. Sempre Abel Ferreira. Enquanto ele estiver aqui, é Abel Ferreira. Momento, Felipe Luiz. O momento é o Felipe Luiz. Momento, Felipe Também Luiz. acho. Abel Ferreira. Concordo com você, Vini. O momento Felipe Luiz. É do Felipe Luiz. Mas você sabe que eu assisto os jogos do Cadê a tatuagem do Vene na nuca do Abel? Eu sou fã do Abel. Vene é fã de Abel. Muito bem, assim como o Big Boys. Por que será que o Big Boys... Apesar de só reclamar quando ele é prejudicado... É verdade, inclusive, fica a crítica ao Abel. As entrevistas coletivas pós-jogo do Abel não servem pra nada. Terrível. Você só perde tempo. Muito bem.